Olá, Sagitários! Sejam bem-vindos ao Estrela do Oriente Oracle. Me chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura de previsão para o mês de maio. É uma leitura que pode ressoar aí 3 meses à frente, uma leitura que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Essa leitura, em alguns momentos, pode estar espelhada, pode ser uma leitura que fale como passe uma orientação para alguém que está próximo a você. Essa leitura também pode estar falando com alguém que veio aqui investigar a vida de Sagitário, né, em relação à pessoa deste signo estar assim também de forma espelhada. Enfim, como é uma previsão que vai falar um pouco mais sobre o futuro, aquilo que você sente que ressoa, que bate para você como interessante, anote, né? Se assim quiser. Pode ser útil para você lá na frente. Vamos lá. Salve a força cigana, salve o povo da boa fé, salve suas forças ciganas, salve o povo da boa sorte, salve Santa Saracari. O que existe de relevante para informar os sagitarianos nessa leitura? Tchau. Tchariba, povo cigano. Tá? Tchau. Uma boa sorte a vocês. Saltou a carta da taça. Na sequência, a carta da chave. Muito boa energia. A carta do sol. Acho que vocês vão estar cortando o mal pela raiz aí. Eu sinto aqui nessa sequência que vocês estavam vivendo alguns momentos assim de turbulência, sabe? Quando você tá com a percepção, com a sensação de que tá tudo atravancado, que as portas estão fechadas, o seu meio social, como se o meio social estivesse meio complicado aqui. A carta da adaga. Aí vocês vão começar a entender o porquê. E a carta da foice, tá vendo? Vocês vão começar a abrir caminho aí. Aqui me fala muito de coisas que estavam ocultadas de você, ou uma percepção que lhe faltava para resolver uma situação. Ao fundo do deck, a carta do caixão. Tem uma coisa assim muito de... Poderia estar ocorrendo alguma coisa por debaixo dos panos e você não estava entendendo, é alguma questão do seu inconsciente, mas de toda forma é como se você fosse encontrar a raiz de um problema e o jogo vira, sabe? Aí você começa a tomar a ação assertiva aqui, porque você, sabe, vai abrir um clarão, você vai entender aqui o que estava te atrapalhando, qual era a questão, né? Ó, o fim de um karma para alguns aí. Existe o fim de um karma. E aí vão entrar num processo de limpeza, né? Reflexão cigana, do escalar da montanha. Vão entrar num processo de limpeza. Como é que eu posso dizer? Porque, assim, depois de passar por uma situação difícil, né, cavernosa, como essa que eu tô vendo aqui, algumas pessoas podem ficar traumatizadas. E aí cabe esse processo de limpeza que eu tô vendo, sabe? É isso aí mesmo, a carta dos lírios, uma cura, né? A cura do emocional, a cura do passado, tem uma ressignificação aqui. Vamos ver. A carta da taça, por gentileza. A taça. Um rei de ouros, a gente pode estar falando aqui de vida profissional, você tentando ver uma indicação para que te abra portas do profissional. Para alguns isso está relacionado à vida financeira no que tange alguma causa,
judicial aqui, tá? Ó, alguém estava procurando um emprego aqui. Sem sombra de dúvida. E a carta do céu é como se fosse a confirmação. Você consegue agora. E você consegue também com isso transformar situações, eliminar dívidas, resolver grandes problemas aqui. Tem uma colheita boa aqui chegando para Sagitário, tá? Por gentileza, a carta da chave. A carta da chave. Um 4 de ouros, tá vendo? Tinha alguém que estava guardando uma informação, guardando, ou não sei, tinha uma coisa, tem uma coisa que é liberta aqui, tá? Agora a vida de Sagitário ficando mais estável, né? Recebendo ajuda, encontrando ajuda, de uma forma oculta aqui, tem um 10 de ouros. Então, pode ser que alguém receba uma certa bolada aqui na justiça, né? Para quem tem causa judicial no mês de maio. A carta do Sol, 9 de copas, que fala de independência emocional, com 6 de paus, ó, muito bom. É como se vocês fossem estar mais satisfeitos aqui com a vida, né? Consigo mesmos. Mais autênticos, mais irradiantes, porque vocês vão começar a ver as coisas dando certo aqui para vocês. Depois de uma fase de conflito. A carta da adaga. A adaga. A adaga virou um rei de copas com 4 de copas. É como se vocês fossem cortar aqui, ou ressignificar, ou virar as costas para uma... Ou aqui a gente está falando de uma questão familiar, ou a gente está falando de uma questão conjugal. Mas é algo que envolve o teu emocional. Parece que existia muito controle, muita manipulação, e isso te gerava uma grande insatisfação. E aí é onde que eu vejo vocês com essa independência emocional. Como se vocês não fossem mais se importar com o movimento de alguém pelas suas costas, né? É isso que eu estou entendendo da sua energia. Ó, uma renovação. Vocês estavam andando até meio desanimados aí, porque um pouco cansados, né, de lidar com a situação. Eu uso a palavra cansado porque eu não estou encontrando uma outra palavra mais adequada, né? Mas é como se vocês não quisessem mais ter que lidar com isso, né? Tem uma novidade aqui chegando para Sagitário. Uma fase de colheita muito boa. E aí eu tô vendo vocês cortando também da vida de vocês pessoas do seu meio social. Às vezes você tinha como alguém do seu trabalho, alguém muito amigo aqui, você vai ver que não é tão amigo e vai, sabe? E vai cortar essas pessoas, enfim. A carta da foice, por gentileza. Clarifica para mim a carta da foice. Ó, virou um 2 de copas com uma rainha de copas. Aqui pode estar falando também de uma mãe que se intrometia num relacionamento, isso sendo cortado. A gente tem um casal aqui na mesa. Na verdade, eu estou vendo 3 pessoas. Pode estar envolvendo, inclusive, relacionamento a 3, né? E um 8 de espadas, me mostrando que vocês realmente não estavam enxergando uma situação. Como se algo estivesse correndo por debaixo dos panos aqui da vida de Sagitário. Alguma coisa que está a mais aqui sendo tirada. É aquela pedra no sapato sendo tirada, sabe? Por gentileza, a carta da taça. A taça.
os nós. Realmente, eu tô sentindo assim que existia uma problemática na vida afetiva, familiar de Sagitário, mas talvez o que estivesse pesando mais vocês aqui fosse a vida profissional. Vamos lá, a carta da chave, por gentileza. Ela quis sair, saiu, né? Aqui pode estar falando de uma causa judicial em que um advogado consegue resolver uma questão que estava muito difícil, uma questão trabalhista para alguns, né? Tem alguma reviravolta, alguma situação que estava muito difícil de resolver. Alguém estava guardando informação, levando vantagem em alguma situação aqui, ó, e que tem alguma reviravolta na vida financeira de Sagitário, que aí pode ser uma justiça divina aqui também, porque tem a carta da taça, que é uma carta de espiritualidade, e a carta do sol, né, que representa a espiritualidade maior. Uma justiça divina que liberta Sagitário de uma situação aqui, de um entrave, de uma estagnação. O sol, por gentileza. Saltaram muitas cartas. Por gentileza, o sol. Ó, pela porta da rua, é como se alguém fosse, para você que estava procurando um emprego, é como se alguém fosse lhe indicar. Algumas pessoas estavam tentando empreender, mas não estavam encontrando apoio. Aqui eu sinto que tem uma ajuda, um reconhecimento, né, acontecendo no futuro breve aí para Sagitário. Por gentileza, a carta da adaga. A adaga. Vitória. Então tem realmente uma volta por cima aqui de alguma situação que estava te insatisfazendo mesmo. É aquele negócio, né? Você vai enxergar com muita clareza alguma situação que estava ali prejudicando o Sagitário. Isso daqui pode estar falando para algumas pessoas, inclusive o próprio emocional, sabe? Você se sabotando aqui, pelo esse 8 de espadas, se sabotando com um certo pessimismo, porque você poderia estar numa espécie de carência, esperando validação de alguém, e aí vem esse 9 de ouros, uma reviravolta, né? Você entende que você estava se vitimizando, que você estava carente de uma opinião, de uma ajuda, aí de repente você descobre que você sozinho pode resolver o que você está querendo resolver, entende? Por gentileza, a carta da foice, a foice, ó. Para algum relacionamento amoroso ou relação com uma mãe aqui, as coisas tendendo a melhorar, tá? O vaso de flores. É como se você fosse estabelecer limites, o que eu tô sentindo na sua energia, que você vai entender, vai ter uma virada de chave, você vai entender uma determinada situação que está te incomodando. No fundo do deck ficou a carta do cristal, que fala de sabedoria, e aqui também tem muito uma condição do espiritual, né? Cortando uma condição de interferências externas e de autossabotagem, sabe? Então é como se você fosse começar a botar limite em algumas situações. Se colocar limite nas pessoas, e as coisas começam a se alinhar, né? Para você aqui, tá? É isso, Sagitário. Um excelente mês de maio para vocês. Um beijo no coração e até a próxima.